nós, vamos falar do mundo de uma forma geral, o que mais o mundo vai de atrás hoje é de dinheiro. E se a gente não cuida, como cristãos, a gente pode colocar o dinheiro num lugar errado na nossa vida. E sem perceber, ou às vezes percebendo, a grande maioria das pessoas tem feito isso. E quando nós estamos servindo o dinheiro na nossa vida, nós não temos uma vida abençoada. Uma vida abençoada não é ter muito dinheiro. Uma vida abençoada é estar no centro da vontade de Deus, estar nos caminhos do Senhor e receber o favor de Deus na nossa vida, que claro que inclui a ausência de necessidades e ter as nossas necessidades supridas, mas o mais importante de ter uma vida abençoada é ter Deus na nossa vida. E isso a gente faz colocando Ele em primeiro lugar. Só que na igreja a gente fala tanto sobre isso, sobre colocar Deus em primeiro em tantas áreas, mas quando a gente vai falar de dinheiro, a gente começa a dar um passo para trás. E eu até entendo isso. Falar de dinheiro é um assunto que muitas vezes nos coloca a pisar em ovos, porque de nenhuma forma a gente quer empurrar ninguém a fazer nada. Mas eu particularmente acredito que nós precisamos falar mais da relação nossa com o dinheiro na igreja, porque eu acho que você que esteve aqui durante toda a série, você percebeu como realmente o amor ao dinheiro, não o dinheiro não é ruim, mas como o amor ao dinheiro, ele pode desviar o coração de uma pessoa, e eu particularmente acredito que o que mais tem afastado as pessoas de viver uma vida consagrada e realmente dedicada ao Senhor, é não saber como equilibrar no seu coração o poder, o dinheiro, a ganância, né, e esse sentimento que nós temos e muitas vezes nem percebemos, que dirige a nossa vida, muito mais do que amar o Senhor, servir as pessoas, amar nossa família, que deveriam ser coisas com mais prioridade. Então, eu tenho certeza que nesse último episódio de hoje, Deus vai ministrar muito a sua vida. Essa é uma mensagem forte, essa é uma mensagem profunda, mas é uma mensagem que vai nos colocar num lugar hoje de decisão. Se realmente nós vamos permitir Deus ser o primeiro da nossa vida e o centro, ou se nós ainda vamos ficar andando em linhas tortas. E por isso que eu peço que abra o seu coração, porque Deus vai falar muito para a sua vida, amém? Vamos então começar aí a nossa apresentação. Eu quero começar relembrando um pouco o que a gente aprendeu nessa série. Por exemplo, a gente aprendeu que o foco de tudo que Deus quer fazer e tudo que Deus faz é para transformar o nosso coração. Tudo que a gente encontra na Bíblia, princípios, leis do Velho Testamento, dinâmicas que Deus trouxe para o povo, por mais que às vezes a gente lê sem um certo conhecimento profundo e não entende, a gente depois entende que Deus não está falando do objeto em si, mas Ele está falando do coração. Por exemplo, o princípio do dízimo, que é um princípio tão conhecido e que muitas vezes a gente tem dificuldade de praticar, ele não é sobre dinheiro. O princípio do dízimo, por incrível que pareça, não fala de dinheiro. O princípio do dízimo está falando em nós colocarmos Deus em primeiro lugar e mostrarmos que isso é verdade também na nossa vida financeira. E tudo que a gente falou esse mês tem essa conotação de nós aprendermos que Deus, Ele está atrás do nosso coração. E quando a gente entende isso, algumas chaves começam a virar no nosso coração. Outra coisa que a gente aprendeu é que Deus é dono de tudo. Inclusive das nossas vidas, das nossas finanças, tudo que a gente tem é de Deus. Nada do que a gente tem é nosso. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente é generoso com alguém, quando a gente entrega o nosso dízimo na casa do Senhor, quando a gente serve alguma pessoa, tudo que a gente faz, queridos, é com aquilo que Deus nos deu. Nós somos mordomos do que nós temos. O que significa ser mordomo? Você administra uma coisa que não é sua. A nossa vida não é nossa. E toda pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e que declara que Deus é o Senhor da vida dela, ela está dizendo: Deus, eu não sou meu, a minha vida é tua, todo o meu coração é teu, e nós somos mordomos daquilo que nós temos, até da nossa própria vida e no nosso corpo. Outra coisa que a gente aprendeu esse mês é que colocar Deus em primeiro lugar precisa incluir o nosso dinheiro. Não tem como a gente querer ser hipócrita de dizer que Deus é o centro da nossa vida, que Ele é o dono do nosso coração, mas a gente não tem o coração de, através da nossa vida financeira, também adorar o Senhor. Na verdade, eu pelo menos olhando para a minha vida, eu chego à conclusão que a última área da minha vida que quer se render ao Senhor é a minha vida financeira. Às vezes a gente tem uma facilidade de dizer: não, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar com esse pecado, eu tenho que parar com essa atitude. Mas quando fala de nós colocarmos as nossas finanças a serviço do Senhor, quando nós sermos fiéis através do nosso dízimo na casa onde nós congregamos, quando a gente começa a falar desses assuntos, parece que a gente começa a criar resistência, quase como se Deus pudesse tocar em todas as áreas da nossa vida, mas nessa não. E se criou até um estigma com relação a isso na igreja, e por isso que tantas igrejas, e eu confesso que até a nossa, tem muitas vezes dificuldade de falar sobre esse assunto. Deus me libertou nesse mês.
Porque eu confesso a vocês, eu tinha um certo receio de falar sobre dinheiro no púlpito, porque às vezes eu achava que eu ia ser mal interpretado, às vezes eu achava que as pessoas poderiam achar que eu estava querendo arrecadar dinheiro para a igreja, e esse não é o propósito. O propósito é que você seja abençoado. O propósito é que realmente você aprenda o princípio e transforme a sua vida. Eu falei frases muito fortes esse mês, tem pessoas que até me questionaram. Teve uma frase que eu falei que eu disse assim: eu prefiro que você vá para outra igreja, que você pratique o dízimo lá e seja abençoado, do que você fique na minha sem praticar esse princípio. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente permite, e a gente vai ver isso na palavra hoje, que Satanás ele comece a minar o nosso coração quando a gente começa a falar desse assunto. E a gente começa a ficar melindroso, a gente começa a pensar, não, mas por que o pastor está falando isso? Por que o pastor está falando aquilo? A gente está num mundo difícil, a gente está num mundo, queridos, cheio de gente ruim, pastor picareta, igreja que tenta tirar o dinheiro do povo. É uma coisa terrível. E aquilo que eu oro é que, Deus, que a nossa igreja seja uma igreja madura nesse assunto e que a gente compreenda que não tem como nós adorarmos ao Senhor 100% se a nossa vida financeira não se inclui nisso. E por isso que foi tão lindo a gente ter esses 3 domingos, inclusive o culto de ensino falando desse assunto, porque a gente pôde ver na Bíblia inteira como Deus aborda isso e como é gostoso a gente aprender a palavra e praticar. Outra coisa que a gente aprendeu é que se Jesus é o primeiro em nosso coração, a primeira parte de tudo na nossa vida deve ser dele. Esse foi o princípio do primeiro, a gente falou no segundo culto do mês, foi muito bom. A gente aprendeu também que o dízimo é um princípio que destrói o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, e ela abençoa as nossas finanças, ela prospera. Na verdade, quem entrega o dízimo, quem é fiel em ajudar as pessoas, em ser generoso com as pessoas que têm necessidade, ele vê o seu dinheiro multiplicar e ele cresce mais financeiramente. E a gente entende que nós somos abençoados nas nossas finanças, o dízimo expressa também a nossa fé e ele também ele manifesta a fé do nosso coração. E só para finalizar esse reboot aí da nossa série, a gente aprendeu também semana passada, né, no 3º episódio, que o espírito de Mamon, ele domina o nosso mundo. Mamon, ele simboliza o amor ao dinheiro, e essa é a palavra que Jesus usou, quando inclusive ele falou que a gente não poderia servir a 2 senhores, ou amar a Deus e ao dinheiro. E a palavra original do grego é Mamon, que era um deus da época, que era o deus da prosperidade, que prometia dinheiro, prometia riqueza para as pessoas, e Jesus falou, você não pode adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, você precisa escolher quem que você vai servir. E nós, aprendemos que nós não podemos ser dominados por esse sistema que dirige o mundo. Queridos, o mundo é dirigido pelo amor ao dinheiro. A grande maioria das pessoas, elas acordam todo dia com a sua motivação virada para Mamon, mas não vai ser assim conosco. Nós somos um povo diferente, nós somos de Deus, nós somos consagrados ao Senhor, e nós não permitiremos que o amor ao dinheiro carregue o nosso coração, e ainda assim nós vamos prosperar, nós vamos crescer as nossas finanças, nós vamos prosperar as nossas empresas, nós vamos prosperar a nossa casa, mas sem amar o dinheiro, em nome de Jesus. E por fim, é no coração que nasce a verdadeira prosperidade. Não é na tua conta do banco, não é na tua carteira de trabalho, não é no seu Instagram, não é no seu nome. A sua prosperidade verdadeira, ela começa no seu coração. E nessa altura, queridos, depois de tudo isso, a pergunta deixa de ser quanto eu tenho que dar. E a pergunta, ela passa a ser quanto Jesus vale para mim. E eu até peço que, se você não ouviu a nossa série, ela está toda no YouTube. Você pode entrar no nosso canal com Lares TV, você pode assistir todas as mensagens. Se você não assistiu, se essa é a primeira vez que você está assistindo uma mensagem da nossa série, sabe, quando você chegar em casa durante essa semana, entre no nosso canal, tem 3 mensagens lá e vai ter mais o nosso culto de ensino que a gente ensinou sobre o princípio do dízimo. Mas se você já chegou até aqui, você entende. A gente não está falando de dinheiro. Essa série não é para falar de dinheiro. Nós estamos confrontando o amor ao dinheiro dentro do nosso coração, porque ele precisa ser confrontado, e a gente vai ver mais uma vez hoje à noite o porquê que ele precisa ser confrontado. Mas o foco da nossa série é o coração. O foco é nós tentarmos chegar à seguinte conclusão: o que Deus vale para mim? O quanto Deus representa na minha vida? E se você conseguir fazer isso, você vai ter uma vida muito abençoada. Então, dito tudo isso, eu quero começar a mensagem aqui, o poder
da oferta extravagante. E eu quero ler um texto, queridos, que está lá em João capítulo 12. A gente vai ler esse texto e é um texto que me marca muito e ele vai ser o principal para a avaliação que a gente vai fazer hoje. Leia comigo. João 12, 1-8. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo em que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Queridos, aqui a gente vai começar a avaliar uma perspectiva que coloca duas pessoas uma na frente da outra, que é Maria e Judas. A gente vê aqui o coração de Maria e a gente encontra aqui um contraponto enorme com o coração de Judas. E a gente começa a avaliar uma questão, queridos. Olha, presta atenção comigo. Jesus, ele estava a 6 dias da Páscoa. Se você prestou atenção no texto, Jesus ia morrer na Páscoa. E faltavam 6 dias para isso acontecer. E quando Maria, ela olha para Jesus, Maria, ela teve um valor tão grande em Jesus, que ela pegou o seu maior tesouro, e eu já vou falar de uma forma um pouco mais profunda sobre isso, e ela jogou sobre os pés de Jesus, e se isso já não bastasse, com os seus cabelos, e para você que é mulher daqui, tu sabe que o teu cabelo, ele tem assim, um valor muito maior, né, do que para os homens. A mulher, ela carrega o cabelo, não que o homem não gosta do cabelo, né, mas as mulheres carregam, se você for olhar no meu banheiro, a gente tem um negócio assim que fica o shampoo, né? Eu tenho um shampoozinho bem pequenininho no canto aqui. Da minha esposa é o resto, um em cima do outro. Por quê? Porque a mulher, ela cuida mais do cabelo. O cabelo para a mulher é um lugar de honra. Pois a Bíblia fala que com os cabelos dela, Maria enxugou os pés de Jesus. Querido, isso aqui é um ato de adoração que você não tem ideia. Isso aqui que aconteceu. E João, o apóstolo João, foi ele que escreveu, João, e ele coloca detalhes porque tudo isso já tinha acontecido. E quando João ele foi descrever isso que ele viu, ele já começa a sentar o pau em Judas. Tu viu que parece que o bicho estava brabo escrevendo, né? Porque quando ele falou que Judas ele não gostou daquela coisa que Maria fez, Judas ele parou tudo, ele disse: meu Deus, que desperdício. Vocês, pô cara, valia 300 denários esse negócio aí, a gente deveria ter dado para os pobres. Aí João já chega nos peitos, dizendo assim: não que ele gostasse ou se importasse com os pobres, porque na verdade era ladrão. Ele era o administrador das finanças do ministério de Jesus, do dinheiro que eles recebiam de oferta, e ele inclusive metia a mão na bolsa e tirava dinheiro para si. E queridos, aqui a gente encontra um cenário que nos aprofunda muito em relação àquilo que o Espírito de Deus quer ministrar na nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês: sempre vamos colocar nosso tesouro onde estiver no nosso coração. Sempre. E isso é uma coisa que a gente falou durante todo o mês. Que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Em outras palavras, o teu coração está onde o teu dinheiro está. Se você gosta de videogame, você vai gastar dinheiro com videogame. Se você ama a tua esposa, tu vai gastar dinheiro com a tua esposa. Se você ama o teu filho, você vai colocar dinheiro no teu filho para que ele tenha uma boa condição, para que ele estude bem, para que ele se vista bem, para que ele não passe frio, para que ele se alimente bem. O que você ama, você coloca o dinheiro. E muitas vezes a gente tem a hipocrisia de dizer que a gente ama o Senhor, mas o nosso dinheiro não vai para o reino de Deus. O nosso dinheiro, muitas vezes, ele não está fomentando o reino do Senhor e a obra do Senhor. E esse é o mandamento de Deus para
para nós. Mas essa é a primeira coisa em Maria, queridos. O que agradou Jesus não foi o valor que foi depositado sobre os pés dele, porque nem foi dinheiro, foi um perfume, mas o que agradou Jesus foi o coração de Maria. Maria, o ato de adoração de Maria, e eu vou aprofundar nisso agora, foi uma coisa incrível, foi uma coisa maravilhosa. Porque Maria, ela estava tendo uma atitude que muitas vezes a gente lê rápido e a gente não percebe a profundidade daquilo que Maria fez. Mais uma vez, lendo o versículo aqui, eu acho que já lemos umas 20 vezes esse mês, mas lá em Mateus 6 a gente lê esse texto, porque onde estiver o teu tesouro, ali também trará o teu coração. Então Maria, ela valoriza Jesus com todo o seu coração. Queridos, Maria, ela coloca tudo ali. E ela pensa, nem o perfume mais caro do mundo é suficiente para eu honrar Jesus aqui. Queridos, que coisa maravilhosa. 300 denários, eu já vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente começar a falar sobre Judas. Mas só para você ter uma ideia. Na época em que Jesus estava vivendo, geralmente um denário era o salário de um dia de trabalho. Pesado. Então, quando a gente lê que o perfume que Maria depositou sobre os pés de Jesus valia 300 denários, a gente está falando de um ano de trabalho. Porque o ano tem 365 dias. Se você tirar um domingão aí, um feriado de vez em quando, umas festas que eles tinham durante o ano, você vai chegar à contagem de praticamente 300 dias de trabalho no ano. Então, literalmente, queridos, Maria, ela depositou um ano de trabalho nos pés do Senhor. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma fase da minha vida, antes de eu casar com a Márcia. E tem um casal que eu estimo muito, que é o Daniel e a Érica Martins. Quem está aqui na igreja há um pouco mais de tempo vai lembrar deles. Eles já vieram algumas vezes pregar aqui. Eles são americanos, mas são parte da nossa família, da fé. E eu lembro que ela falou uma coisa que me marcou. Ela me chamou um dia e ela disse assim, Lucas, tu vai casar? Eu falei, claro. Eu já estava namorando com a Márcia. Ela disse assim, ó, e ela falou braba, porque quando ela quer me ensinar as coisas, ela fala braba. Ela olhou para mim e falou assim, ó, você não me atreva de não dar um anel para essa mulher que não vai lá pelo menos 6 meses do teu salário. Quando ela falou aquilo, eu não falei nada, mas eu pensei, rapaz, não vou dar. É muito dinheiro, não que eu ganhe muito bem, mas 6 meses do meu trabalho. Mas eu fiquei com aquilo. E vocês sabem, né, gente, que toda mulher, com todo respeito às mulheres aqui, com todo respeito, a mulher, quando ela namora, ela fica ansiosa, ela quer casar. Ela quer casar, ela não para de incomodar nós para casar. E quando é que vamos casar? Quando vamos casar? E quando é que vem o anel? E fica fedendo. E nós que somos crentes, a gente sabe, tô namorando para casar, então se eu já decidi que essa mulher, vou parar de enrolar a mulher. Né? Se não decidiu, melhor terminar, tal. Mas graças a Deus eu já tinha no meu coração que eu queria casar com ela. Aí eu comecei a pesquisar os anel. E aquilo ficava na minha cabeça. 6 meses do meu salário. 6 meses do meu salário. Tem que ter o valor de 6 meses do meu salário. E eu comecei, meu Deus. Eu comecei a juntar dinheiro. Queridos, eu não vou falar quanto que eu paguei, porque eu não quero escandalizar você. Foi caro. Mas eu parcelei em 10 vezes. Eu fiquei 1 ano me matando para pagar. Mas quando eu comprei, eu entendi por que ela me falou. Porque no fundo o que ela estava me dizendo é o seguinte: você tem que na prática mostrar o valor que você dá para tua esposa. Se ela é importante para você, ela tem que valer de forma proporcional. Porque se a minha esposa é importante para mim, se eu tenho condições, eu não vou dar um anel de brinquedo. Eu vou dar um anel caro, porque a minha esposa é importante para mim. Não fala do valor. A questão não é o quanto vale o anel. A questão é o quanto que aquilo vale para você. Qual foi o tamanho do sacrifício que você teve para comprar o anel da tua esposa? Lu, pastor, eu sou uma pessoa muito simples. Eu estou desempregado. Meu amigo, a gente pode fazer um anelzinho de lata ali, você mesmo faz, dá. Mas a questão não é o valor do anel. A questão é qual que é o valor que essa pessoa tem para você. Eu não estou pregando sobre anel. Eu estou pregando sobre entendermos que se nós amamos algo de verdade, nós precisamos demonstrar esse amor pelo nosso sacrifício. A Bíblia fala que Jesus nos amou a ponto de ir para a cruz. E muitas vezes nós estamos na igreja, falo isso com todo respeito, somos tão imaturos e crianças na fé, que a gente quer viver um evangelho e um relacionamento com Deus que não existe sacrifício.
que não existe entrega da nossa parte. A gente vem para a igreja, fica estendendo as mãos para ver se as bênçãos caem, quase como se a gente tivesse assim tendo que catá-las no chão, e a gente muitas vezes sai daqui não tendo nenhuma contrapartida, não entendendo os princípios que nos levam a ter uma vida abençoada. Queridos, eu falo com carinho, graças a Deus nós temos uma igreja muito madura, mas a gente vê de forma geral a igreja, não só no Brasil como no mundo, as pessoas são imaturas, elas não focam no coração, elas focam na provisão. Então o evangelho da vida delas é provisão. Me dá, Senhor, me dá, supra a minha necessidade, cura a minha ferida, sara o meu coração, cura a minha doença. E eu não estou dizendo que o evangelho não faz isso, eu não estou dizendo que Deus não faz isso, mas se o nosso foco em buscar o Senhor é receber provisão, a gente está perdendo o foco do que é ser um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, ele foca em entregar o seu coração, sacrificar a sua vida, fazer com que a sua vida responda ao amor de Jesus na cruz. E esse é o evangelho que não só salva, mas que leva você a ser como Jesus. E esse é o evangelho que vai fazer você ter uma vida sobrenatural nessa terra. Mas se você continuar superficial, acreditando que você vem na igreja para receber, acreditando que você entregou a sua vida para Jesus para que Deus te dê mais, você não vai avançar na sua vida. Queridos, Maria, ela foi uma pessoa profunda na sua vida, no seu relacionamento com Jesus. E ela provavelmente, apesar de que isso aqui não está na Bíblia, provavelmente o que Maria fez foi achar a coisa que ela mais tinha de valor. Muitos estudiosos, não tem como a gente afirmar isso aqui com certeza, mas muitos estudiosos chegam a dizer que esse provavelmente era não só o salário de um ano de Maria, mas era o que ela tinha juntado durante toda a vida dela, para ela fazer alguma coisa. Porque para a época e para o contexto deles era muito dinheiro. E a gente percebe, queridos, que esse ato de Maria, ele foi diferente. O segundo ponto que a gente vê nesse texto é que o amor ao dinheiro sempre vai irritar diante da generosidade. Pessoas que amam o dinheiro, elas sempre vão ficar irritadas quando elas veem pessoas sendo generosas. A gente vê que Maria, ela viu Jesus, mas Judas, ele viu o preço do perfume. Religiosidade sempre vai criticar a adoração extravagante. E nós temos que entender isso, queridos. Sabe, Moisés, desculpa, não sei de onde é que eu vim com Moisés. Judas, quando ele olhou aquela atitude de Maria, ele se escandalizou. Agora, João já entregou Judas. João já veio com os pés, ele era ladrão, amava o dinheiro, roubava, não se importava com pobre nenhum. Mas olha só o que Judas fala, preste atenção. Judas chega e vem com um discurso maravilhoso, um discurso bonito, um discurso que talvez a maioria de nós até concordaria, mas a gente sabe que o coração dele está no lugar errado. Sabe o que é religiosidade? Religiosidade é uma máscara de aparência quando o coração está longe de ser verdade. Por isso que Jesus, ele confrontava os religiosos da época. Por isso que Jesus, quando ele encontrava, por exemplo, o povo mais religioso dentro ali do contexto social e regional de Jesus eram os fariseus. Se você já leu um pouco a Bíblia, você sabe que Jesus ele brigava muito com esses caras. Porque os fariseus eram pessoas que conheciam a Bíblia, jejuavam mais do que todo mundo. Eles estavam no templo mais do que todo mundo, mas o coração deles era orgulhoso. Eles tinham mais um esforço de parecer para os outros do que realmente ser dentro de si. Por isso que às vezes Jesus encontrava essa turma e dizia raça de víboras. Porque Jesus, ele estava confrontando um sistema religioso no coração desses caras. E é isso que Judas representa aqui. Judas, ele vem com uma face religiosa. Nossa, mas que desperdício, a gente podia dar isso para os pobres. Que vergonha. Mas no seu coração, na sua vida, no seu interior, o que ele tinha era a vontade de ele mesmo estar pegando aquilo para si. E aqui eu entro no meu terceiro ponto. Quem ama o dinheiro sempre vai tentar dar uma desculpa racional para aquilo que o seu orgulho não consegue reconhecer. Queridos, eu sei que essa é a última mensagem. Em alguns pontos eu quero não pegar pesado, mas eu quero ser sincero e honesto com você. Pessoas que não concordam com o dízimo, pessoas que elas se ofendem quando a gente fala sobre esse princípio na casa de Deus, são pessoas que na verdade não têm humildade de reconhecer algo tão claro. Nesse mês eu expliquei e eu preguei para vocês tudo que eu pude, queridos, a respeito do assunto. A gente até podia falar mais, mas eu sinceramente acho que a gente já chegou num bom objetivo.
E eu falo com todo carinho, se você não ouve a palavra, se você não estuda a palavra, tudo bem você não crer. E talvez muitos de vocês nesse mês, você diz assim, Lucas, nunca na história da minha vida eu pude aprender tanto sobre esse princípio e eu acho que agora eu consigo começar a praticar. Porque agora isso está vivo do meu coração, o Espírito de Deus vivificou isso em mim. Antes eu não entendia, antes eu não compreendia e por isso eu não praticava. Agora, querido, se nessa altura do campeonato, se você participou de todos os cultos da nossa série, se você teve a oportunidade de ouvir o nosso culto sobre dízimo, no culto de ensino no YouTube, eu aconselho que você faça isso. Foi um estudo muito completo. Se mesmo depois de você ouvir tudo isso, você ainda rejeita o princípio de ser generoso, de entender que a prosperidade não está no que a gente tem, mas tem naquilo que a gente dá para os outros. Ser abençoado não é ter para si, ser abençoado é ter para dar. As pessoas elas acham que ser abençoado é ter uma casa muito poderosa. Querido, ser abençoado é você poder ter tanto que aquilo não fica só com você. Pessoas ao teu redor estão sendo abençoadas. A bênção de Deus e o sucesso de Deus é diferente do homem. Mas eu sou obrigado a te dizer, pessoas que elas criticam o ato de dar, são pessoas que lá no fundo não sabem reconhecer que amam o dinheiro. E esse é o ponto de Judas. Vamos ler de novo João descascando o cara. Ali, ó, 12:4. Mas Judas Iscariotes, o discípulo, que em breve trairia Jesus, ele já chegou aqui, já xingando, disse, esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Daí o João aqui senta o laço. Não que Judas se importasse com pobre coisa nenhuma. Ele está dizendo aqui. Na verdade, ele era um ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Queridos, aqui a gente vê claramente o cenário de um homem que tem um discurso maravilhoso. Quer ver? Ó, eu vou me fantasiar de Judas aqui, ok? Gente, que palhaçada foi essa? Tanta gente passando fome lá fora, velho. Eu acabei de passar por uma família quando eu estava vindo para cá, Jesus, os caras não tem nem o que comer, e a gente permite que uma mulher jogue tanto dinheiro assim nos teus pés fora, que pouca vergonha. Pessoas estão passando fome lá fora, precisam da nossa ajuda. Pessoas estão passando lá fora, tem famílias que não têm o que comer, tem famílias que não têm como comprar um remédio para curar nada da sua enfermidade. Que vergonha, Jesus, a gente fazer isso, que falta de administração, que falta de coerência. Meu Deus do céu, será que a gente não entende que as pessoas estão precisando? Poxa, quem aqui concorda com Judas? Levanta a mão. Eu sei que muita gente quis. Porque o discurso do cara foi bom, velho. O discurso do cara foi bom, foi coerente. Pela lógica, vamos até ser honesto, pela lógica humana, porque a gente não entende as coisas de Deus. Pela lógica humana, muita gente até concordaria com o Judas. Eu até acho que alguns dos discípulos, quando viram Jesus falar, ficaram assim, opa, o argumento foi bom. Mas aqui João, ele já destrói o cara. Ele diz, no coração dele, ele não estava nem aí com os pobres. Judas, ele amava o dinheiro. Você quer saber de uma coisa interessante? O amor do dinheiro é uma coisa tão perigosa que Judas, ele era uma pessoa, veja isso, queridos, ele era discípulo de Jesus, ele andou 3 anos e meio com Jesus. Judas, se a gente juntasse os discípulos, e se eu pedisse para você ficar uns 3, 4 dias com eles, depois eu falasse, cara, dá uma nota para mim de quem que é o discípulo mais top e quem que é o mais jaguara. Eu prometo a você que provavelmente Judas, ele estaria nos 5 melhores. Judas era um cara eloquente. Dos discípulos de Jesus, ele era aquele que tinha mais estudo. Judas, ele parecia um cara bacana. Ele parecia um cara bacana, mas ele tinha um problema, ele amava o dinheiro. E sabe, queridos, o que fez Judas trair Jesus? O dinheiro. Fizeram uma proposta financeira para ele. E falaram, se a gente dá 30 moedas, você entrega a Jesus? Ele falou, eu entrego. O amor ao dinheiro foi o que jogou Jesus na cruz. Da mesma forma que o amor ao dinheiro na nossa vida hoje compete com Deus estar no trono do nosso coração. Agora, tu quer ouvir uma coisa legal? O perfume que Maria depositou sobre os pés de Jesus, a Bíblia fala que valia 30 moedas de prata. E, na verdade, não é moedas de prata, são denários. E um dia de trabalho era 1 denário.
Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O perfume de Maria valia 300 denários. Eu tentei estudar, o povo não consegue fazer uma conversão exata, mas muitos dizem que a oferta de Maria foi 2 ou 3 vezes maior do que a oferta que Judas aceitou para trair Jesus. E essa frase que está no telão, eu sei que ela é forte, mas ela é verdadeira, meus irmãos. Quem ama o dinheiro, sempre dentro de si vai trair Jesus. Porque qualquer proposta que você receba que te tira da presença de Deus, que te tira da igreja, que te tira das coisas do Senhor, que te tira de um lugar e de um posicionamento de amar e honrar o Deus, você aceita. As pessoas desse mundo, elas estão tão focadas em ganhar mais dinheiro, que parece que quando o assunto é dinheiro, não há discussão. Ah, eu recebi uma proposta melhor. Poxa, cara, mas se eu aceitar esse emprego, eu não vou poder ir na igreja, eu não vou poder ir na célula, eu vou diminuir meu tempo com a minha esposa, mas poxa, eu vou ganhar mais. As pessoas estão tão loucas, e eu não estou dizendo que você não deve aceitar uma proposta maior, estou falando de um ponto específico. As pessoas não percebem o quanto que elas estão, e eu falo isso por mim, porque eu já vi isso na minha vida, o quanto a gente pode estar engajado de forma errada com o sistema de avareza do nosso coração. E aqui a gente vê Judas, que estava lá servindo a Jesus 3 anos e meio. Aí existe muita conversa sobre o porquê que Jesus colocou Judas nesse lugar. Gente, olhe para mim aqui, pelo amor de Deus. Jesus já sabia que Judas tinha problema com dinheiro. Por que Jesus colocou Judas para cuidar das finanças? Quem que me responde essa? Sabe o que eu acredito? E isso é muito forte. Jesus olha para Judas, e Jesus não fala nada para Judas. Mas Jesus sabe, esse cara tem problema com o dinheiro, esse cara ama o dinheiro. Sabe o que Jesus faz? Eu vou te dar uma oportunidade de você ser liberto. Você vai cuidar do dinheiro. O que eu acredito, tu não precisa acreditar porque não está escrito na Bíblia, é o que eu estou falando que eu acredito. Eu acredito que quando Jesus ele fala para Judas cuidar das finanças do ministério dele, o que Jesus estava fazendo é dizer, eu te dou a oportunidade de você ser diferente agora. Eu te dou Jesus não botou a pessoa num buraco para cair. Jesus colocou uma escada para ele sair do buraco. Mas infelizmente ele não saiu. E no final da vida dele, o que ele fez foi vender Jesus e trair o seu mestre por dinheiro. E a gente sabe que depois que ele caiu em si, ele se matou. Porque ele não conseguiu lidar com o tamanho da frustração que ele carregou no seu coração. Porque quem ama o dinheiro sempre vive ansiedade. A gente falou sobre isso no primeiro episódio. Quem ama o dinheiro é uma maldição para si. Mas quem tem o dinheiro como um servo e não como senhor, esse o seu dinheiro o abençoa. E nós precisamos, queridos, olhar esses versículos bíblicos e entender o que Jesus está querendo nos ensinar. O quarto ponto, se amamos muito, entregamos muito. Se amamos pouco, não entregamos nada. O perfume, como eu falei, ele valia aproximadamente 300 denários. 1 ano de salário. Quando amamos alguém, fazemos coisas que os outros chamam de exagero. Tem coisas que eu faço para minha esposa que você pode chamar de exagero. Você pode criticar coisas que eu faço para minha esposa. Eu não estou nem aí. Porque eu sei o quanto que eu amo ela e o quanto que eu quero demonstrar, até de forma exagerada isso. Não estou dizendo que eu sou retardado também. Mas eu entendo que quando você ama uma pessoa, vão haver atitudes extravagantes na sua vida. Cris, eu quero te fazer uma pergunta e não é para arrecadar dinheiro. E a pergunta é, qual foi a última vez que você deu uma oferta extravagante ao Senhor? Não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta normal. Qual foi a última vez que você deu uma oferta extravagante? Na Bíblia você vai encontrar 3 tipos de coisas. Isso aqui não está na minha apresentação. A gente vai encontrar dízimo, a gente vai encontrar oferta e a gente vai encontrar ofertas extravagantes. Pessoas que não fizeram dízimo, pessoas que não deram uma oferta comum, elas deram uma oferta extravagante. E as grandes ofertas extravagantes foram descritas no texto. Porque a vida de Jesus ela foi muito intensa. A própria palavra de Deus fala que se tudo fosse escrito, não caberiam na terra os livros. Aquilo que está na Bíblia, eu acredito que é aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele inspirou nos homens que escreveram, porque era o mais importante, era aquilo que Jesus queria trazer para nós. E por que a oferta de Maria está no texto? Porque Jesus ele queria que essa mulher fosse lembrada por resto da eternidade. Por causa do tamanho da oferta que ela deu. Queridos, a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando que Maria, ela depositou tudo que ela pôde sobre os pés de Jesus. E quando ela colocou aquele vaso de perfume que valia tanto sobre os pés de Jesus, ela estava dizendo, nada na minha vida é mais importante ou vale mais do que você.
Lá em 2 Samuel 24, a gente lê um versículo de Davi falando uma coisa interessantíssima. Davi foi um homem muito generoso e um homem que adorava o Senhor com extravagância. E aqui ele diz uma coisa linda, ele diz: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, em outras versões fala sacrifícios, que a mim não custem nada. O que Davi está falando não é do valor que a gente oferta, mas ele está falando daquilo que representa para nós. E a gente precisa sair desse lugar, porque quem fica questionando isso, eu falo com carinho, é porque o amor ao dinheiro fica gritando no nosso coração. Mas uma pessoa que se livra do amor do dinheiro, vê isso e entende de forma rápida, é verdade. Meu Deus, é verdade. Como isso é verdade? Como que eu vou mostrar importância para qualquer pessoa entregando uma coisa que me sobra? Por exemplo, querido, se você é uma pessoa que tem condição financeira, chega no aniversário da tua esposa, tu pega uma caneta que você ganhou de graça numa empresa e dá, meu Deus, você vai até ofender tua esposa, cara. Eu não estou querendo pregar um negócio, as mulheres não se empolguem muito. Eu não estou querendo pregar aqui para os homens se ralar. Né? Eu estou vendo que as meninas estão tudo assim, prega, pastor, vai, estou gostando dessa mensagem. Não é esse o caminho, mas vamos ser honestos. Se você valoriza alguém, você faz coisas extravagantes para essa pessoa. Por isso que eu falei do meu anel. Não importa o valor do anel, o importa é o que aquilo ali custou para mim. Porque se não custou nada para mim, eu não posso dizer que minha esposa tem valor. Agora vocês, homens, se virem com as suas esposas, com o que eu estou pregando aqui, dê um jeito de administrar isso para a tua vida, e eu espero que ninguém me chame segunda-feira para conversar. Mas a verdade é essa, se a gente ama, a gente deposita. Se a gente valoriza nossos filhos, nossa casa, nossa família, a gente vai fazer coisas extravagantes. Quem dirá para o Senhor Jesus? Quanto mais Deus tem de nós, esse é um princípio máximo do reino de Deus. Quanto mais Deus tem de nós, mais teremos de Deus. E esse não é um princípio de dinheiro, esse é um princípio de tudo. Eu acho que passa para frente, que não sei se dá de passar ali. Quanto mais nós termos de Deus, mais Deus terá de nós. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, compreender. Muitas vezes a gente vive uma vida assim, receosa. A gente não se entrega ao Senhor de verdade. A gente quer continuar vivendo no pecado. A gente quer continuar vivendo do nosso jeito. A gente quer viver os dois. A gente quer vir para a igreja e a gente quer viver a vida mundana. Pois bem, esse evangelho não funciona para ninguém. Você quer ser transformado por Jesus? Você quer encontrar a salvação? Você quer ter uma vida abençoada? Não seja mais ou menos. Não seja morno. Ninguém é perfeito. Mas eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de entrega. Entrega é você dizer: Jesus, eu sei que eu tenho um monte de coisa errada, mas eu estou todo aberto para que o Senhor haja na minha vida. E é isso que Jesus quer. Não existe ninguém perfeito, meus irmãos. Quinto ponto, a oferta extravagante. Ela expressa decisões eternas. E isso aqui é interessante porque a gente lê o livro de João. Mas essa história ela também é descrita em outros momentos da Bíblia. E quando a gente lê essa história em Marcos, ele coloca um detalhe que João não colocou. Marcos ele coloca o detalhe que esse perfume estava num vaso e que Maria quebrou esse vaso. E o ato de Maria ter quebrado esse vaso, para mim, fala uma coisa muito intensa e importante. Porque Maria ela estava entregando algo tão definitivo para Jesus, que quando ela olhou para o vaso, ela falou: eu não tenho nem mais para que usar esse vaso. E quando ela quebra esse vaso, existe uma simbologia muito linda. Porque quebrar o vaso representa entrega irreversível, sem reservas, sem plano B, sem voltar atrás. O que Maria estava fazendo era dizer: Jesus, isso aqui é definitivo na minha vida. Eu juntei isso aqui provavelmente minha vida inteira, mas eu quero mostrar o quanto isso é importante para mim. Queridos, agora pare para pensar, e isso vai trazer maturidade ao seu coração. Maria, ela podia não ter feito isso. Se Maria não tivesse feito isso, ela ainda ia para o céu? Sim. Se Maria não tivesse feito isso, ela ainda ia ser muito amada por Jesus? Sim. Se Maria não tivesse feito isso, ela ainda ia ser muito abençoada por Jesus? Sim. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não está entre o certo e o errado. A gente está entre o que a gente decide fazer, a gente decide amar, e o que a gente não decide. Não está falando mais de se entregar, mas está falando do tamanho da entrega. Eu espero que você esteja comigo. Porque quando a gente olha para a oferta de Maria, ela não está fazendo uma coisa que alguém pediu, ela não está fazendo alguma coisa que alguém mandou, ela não está fazendo alguma coisa que demandou, mas as coisas mais lindas do relacionamento, elas são aquelas que ninguém pediu. As coisas que mais tocam o coração da minha esposa
Não são as coisas que eu faço para ela que são do dever do homem, mas são as coisas que eu faço que pegam ela de surpresa, coisas que ela não esperava. E o relacionamento maravilhoso é esse. Meus irmãos, eu volto a dizer, se Maria não tivesse entregado a sua oferta extravagante, a vida dela continuaria abençoada. Não no nível que depois foi, mas continuaria indo para o céu, continuaria amigo de Jesus, continuaria sendo uma pessoa maravilhosa. Mas porque ela fez isso, olha só o que Jesus decretou sobre a vida dela. Sexto ponto. A oferta extravagante traz o favor de Deus para mim e para todos que caminham comigo. Lá em João, a Bíblia fala, toda a casa se encheu do perfume. E queridos, aqui eu quero dizer um princípio poderoso. Nossa generosidade, ela sempre vai afetar todos à nossa volta. Nossos filhos, nossa família, nossa igreja, as gerações a partir de nós. Lá em Marcos 14, Jesus falou, onde este evangelho for pregado, será contado o que essa mulher fez. Generosidade deixa legado. Generosidade é que abre o caminho para a verdadeira prosperidade. Meus irmãos, e quando Maria ela entregou tudo, ela quebrou o vaso e ela fala, não tem volta para mim. Essa é uma oferta definitiva. Jesus, eu te amo. Jesus, tu é muito valioso para mim. Ela pega os seus cabelos, que tem também um símbolo de valor, e ela começa a enxugar os pés de Jesus, e ela fala, tudo em mim quer colocar você no trono do meu coração. Queridos, que coisa maravilhosa. Eu lembro na minha vida, e agora você vai entender um pouco melhor o que significa quebrar o vaso. Eu me formei em engenharia florestal, tinha 22 anos ali no CAV. E quando eu entrei na universidade, eu já sabia que eu queria ser pastor. Eu já tinha falado isso para o meu pai, o pai falou, ó, beleza, eu fico feliz, mas assim, não dá de ficar em casa parado, vamos estudar, rapaziada. Falou para mim e para o meu irmão. E a gente entrou, nós dois fizemos engenharia florestal, e eu me formei em engenharia. E eu até não fui trabalhar como engenheiro, porque a igreja já tinha muita necessidade e eu me foquei aqui. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sempre admirei muito meu pai. Eu acho que é por isso que para mim hoje é tão fácil assim, eu me entregar até de uma forma mais fácil para o Senhor. Porque eu vi, por exemplo, quando eu era criança, o pastor Hugo fazer muitos sacrifícios pela igreja. A igreja não era grande. Por exemplo, ontem nós inauguramos um novo templo lá no Cerrito. Alguns de vocês estavam lá, foi lindo, foi maravilhoso. Até a prefeita estava lá. É maravilhoso, queridos, o que Deus está fazendo na cidade do Cerrito. Está sendo incrível o que Deus está fazendo através do pastor Zé lá. A gente estava muito feliz. Mas mais da metade daquela obra foi você que pagou. Foi o teu dízimo aqui que pagou, porque lá eles não têm condição de se bancar. Na época que o pastor Hugo começou a igreja, não tinha ninguém para ajudar. Eu lembro de vezes e vezes após vezes, que o meu pai não pegou salário da igreja, porque a igreja não tinha. Pagava literalmente o aluguel, pagava a luz, pagava a água, e vez após vez, eu sei que ele nem gosta que eu fale isso, mas vez após vez eu vi o pastor Hugo não pegar salário. A gente lá em casa vivia uma vida difícil, foi sacrificoso mesmo. E quando eu me formei na faculdade, de coração, queridos, eu nunca tive uma amargura com relação a isso, nunca fiquei com raiva da igreja, eu sabia que a gente estava fazendo a coisa certa por causa do Senhor Jesus. O pai ensinou isso para a gente. Mas eu lembro que quando eu me formei, eu criei um senso de plano B. Eu falava lá dentro de mim, não falava para ninguém, mas lá dentro de mim eu dizia, cara, se a igreja dá errado, eu sou engenheiro. Se o povo endemoniar aqui, eu vou me largar nesses matão aí e contar árvore. E eu tinha um plano B. E eu lembro que um dia eu orando, de repente eu senti o Espírito Santo confrontando meu coração. Lucas, por que você tem um plano B para a tua vida? Eu não entendi direito, porque eu achei que aquilo não era um plano B. Eu achei que aquilo era prudência. Muitos de nós chamam de prudência aquilo que é falta de fé. E para mim, eu estava tendo prudência. Não, cara, tudo pode errar na vida, né? Então a gente tem que ter um plano B. Mas Jesus falou, os meus planos, eles vão acontecer e você não precisa ter um plano B. E o Espírito de Deus falou comigo assim, por que você tem um segundo plano? Queridos, aquele dia eu entendi, eu chorei. Eu sei que para vocês pode não valer nada, mas é isso que é lindo na oferta. Não é o quanto que vale para você, ou o que vale para ti, é o que vale para mim. A oferta do teu coração não tem a ver com o que eu acho da tua oferta, tem a ver com aquilo que a tua oferta vale para ti. E aquele dia eu tomei a decisão, Jesus, eu vou jogar fora meu diploma. Eu pagava a carteirinha do CREA, nunca ganhei um pila como engenheiro, mas eu pagava, porque eu tinha um orgulho de dizer que eu era engenheiro.
parei de pagar o CREA, cancelei o meu CREA, não sei onde está o meu diploma. Queridos, eu não estou falando que você tem que fazer o mesmo. Eu não estou falando que isso aqui é uma doutrina, rasgue o seu diploma, de forma alguma. Eu estou contando um testemunho da minha vida. E eu entendi o que Maria fez. Porque quando Maria quebra o vaso, ela está dizendo: Jesus, você é o meu plano. Você é o meu amor. Eu não preciso de mais nada. Você é tudo que eu tenho. Da mesma forma, eu sei que minha entrega foi infinitamente menor que a de Maria, mas no mesmo dia que eu rasguei o meu diploma, eu falei: Deus, eu não tenho plano B. O Senhor vai sustentar minha casa. Claro que eu não vou ficar deitado esperando o anjo mandar pix. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar cedo, não posso ser preguiçoso, eu tenho que usar a cabeça que Deus me deu, eu tenho que usar a força que Deus me deu, eu tenho que entender que Deus me deu capacidade de prosperar com ideia, com porta aberta, com gente que chega perto de mim. Você que trabalhe para que Deus abençoe as tuas mãos. O que a Bíblia fala? Que Deus vai abençoar o fruto do teu trabalho, o fruto da tua mão. Então não podemos ser laranja, não podemos ser sem vergonha, gente. Nós temos que trabalhar e pegar no pesado. Mas é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que sustenta. E olha o que Deus fala para Maria. Queridos, que coisa maravilhosa. Jesus falou: aonde o evangelho for pregado, o nome dessa mulher vai ser pregado também. 2 anos depois, estamos aqui em Lages, no sul do Brasil, na comunidade cristã de Lages, ouvindo sobre a adoração extravagante de uma mulher que conseguiu tocar o coração de Jesus como poucas pessoas conseguiram. E, querido, sabe por que eu me emociono? Porque eu tenho certeza, eu estou falando a verdade para vocês. Quando eu olho para a minha vida hoje, quando eu vejo quão abençoado eu sou, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu filho, meu Deus, sabe qual é o nome do meu filho? Benício. Abençoado de Deus. Quando eu vejo o quão abençoado eu sou, eu sei que não foi por causa da minha oferta. Eu sei que foi por causa da oferta do meu pai. Eu sei que foi por causa da oferta da minha mãe. E eu sei que toda a geração da minha casa é abençoada, porque o patriarca da minha casa entregou sua vida ao Senhor. Claro que eu estou fazendo minhas entregas hoje para que a minha descendência também seja abençoada, para que eu não trave isso na minha geração. Mas, queridos, que coisa linda é você entender que a generosidade, ela não acaba em você, que a entrega, que a adoração, que aquilo que você faz para o Senhor não finaliza em você, mas continua indo pelas gerações que vão vir após de você. A Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não está mandando você decorar nome. O que Ele está falando é que Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó. O que Deus está dizendo: eu sou um Deus geracional. Aquilo que eu fiz em Abraão, eu vou fazer em Isaac, eu vou fazer em Jacó, e eu vou continuar na tua descendência. Esse é o nosso Deus, é um Deus de promessa. E o sacrifício que você faz, a entrega que você faz, ela vai percorrer as descendências abaixo de você. Por isso que eu sei que a minha casa é abençoada. Porque eu tive um pai que entregou sua vida. Que entregou a sua vida. Pastor Hugo não gosta de falar isso, mas a gente está falando de dinheiro. Eu sei que o meu pai poderia ter tido muito dinheiro na vida dele, por causa da carreira que ele tinha antes de virar pastor. Mas ele entregou tudo. E ele disse: eu cumprirei o propósito do Senhor. Se você ama o dinheiro, você vai travar a bênção de Deus para a sua geração. Mas se você coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão, você vai ver a bênção de Deus não só na tua casa, na tua família, nos teus filhos, mas sobre os filhos dos teus filhos. Por isso você tem que entender que essa mensagem é muito mais sobre um dízimo que você traz no mês. É muito maior do que uma interação que você tem de ajudar uma pessoa que tem necessidade. Ela está falando do centro de quem você adora na sua vida. E por isso que Maria, ela vai ser lembrada por toda a eternidade quando o evangelho for pregado. Porque essa mulher deu uma oferta que basicamente nenhum dos discípulos conseguiu dar. E eu quero finalizar essa mensagem. O pessoal do louvor já pode subir. Com o princípio da multiplicação. Queridos, aqui eu quero avaliar com você uma coisa linda. Eu quero finalizar essa série com isso. Hoje nós estamos diante de uma decisão. Desculpa, tá? Mas é isso mesmo. Hoje você tem que tomar sua decisão. Ou você vai decidir ser como Maria, uma pessoa que ama mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Ou você vai ser como Judas. Me perdoe, mas não tem uma terceira opção. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos ao dinheiro. Quem falou isso não fui eu, foi Jesus. Ele falou: você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Pois bem, Jesus falou: você não pode amar a Deus e ao dinheiro. Judas, ele amou ao dinheiro, mesmo na casa do Senhor, mesmo crente. Se a gente fosse comparar com os tempos de hoje, Judas era pastor, Judas era líder de cela, Judas era líder de louvor. Não importa teu cargo na igreja, não importa eu sou o pastor sênior dessa casa, pois eu posso ter o coração de Judas. E eu estou no púlpito pregando com o coração de Judas.
E, queridos, é tão triste porque a gente vê no nosso Brasil, no país, no mundo, pastores que têm pregado no espírito de Judas, não no espírito de Maria. Meus irmãos, nós precisamos hoje decidir quem nós vamos ser. Eu quero contar uma história para vocês que está lá em Lucas capítulo 9. Está ali na nossa apresentação, depois eu mando nos grupos da igreja, mas aqui está a história da primeira multiplicação de pães e peixes, que alimentou milhares de pessoas na Bíblia. A Bíblia fala de uma forma muito interessante que Jesus, ele começou uma reunião de manhã. E, queridos, é isso, tá? Não estou exagerando. Imagina que você veio hoje no culto da manhã. E o culto deveria acabar às 11h15, que é a hora que acaba. Da 11h15 eu não paro de pregar. Da meio-dia eu não paro de pregar. Da 1h da tarde eu não paro de pregar. Da 2h da tarde eu não paro de pregar. Queridos, e Jesus, ele devia estar pregando tão bem. Jesus devia estar... Imagina, Jesus, cara. Ele devia estar deitando tanto na pregação que ninguém ia embora. Se você ler no texto, não estou lendo só para ganhar tempo. Se você ler o texto, a Bíblia fala, quando chegou o final do dia. Queridos, Jesus já estava pregando há horas. E aquele povo não tinha comido, aquele povo não tinha feito nada. Aí os discípulos se reuniram, enquanto Jesus pregava, depois lendo o texto, eles se reuniram e falaram, rapaz, nós temos que falar com Jesus, cara. Está chegando a noite. Naquele tempo eles não tinham GPS, eles não tinham poste de luz, eles não tinham carro, então o pessoal tinha que voltar para casa. Muitos vieram de tão longe para ouvir Jesus que não daria tempo de eles voltar para suas casas naquele dia. Os discípulos se reuniram e falaram, cara, alguém vai ter que falar com Jesus. Pedro, ele fala, é sempre eu. Ele chega lá e diz assim, ô Jesus, que ideia maravilhosa de o senhor fazer uma série toda num dia. Nossa, por que vir em 4 domingos? Vamos fazer num dia só. Show de bola, Jesus. Mas o negócio é o seguinte, o povo está com fome. As cidades próximas estão longe. Eles vão morrer. Vai acontecer um desastre, Jesus. Queridos, Jesus olha para Pedro, depois lê no texto. Eu estou só parafraseando, mas é isso que aconteceu. Jesus olha para Jesus e diz... Jesus olha para Pedro e diz assim, dê vocês a ele o que comer. Queridos, faz sentido? A Bíblia mais além vai dizer que depois eles contaram o número de homens, eram 5.000. Na época, culturalmente, eles contavam só os homens, porque eles não estavam contando pessoas, eles estavam contando famílias. Então, eram muito mais de 5.000 pessoas que estavam lá. Aqui a gente está em no máximo 450, 500 pessoas. Imagina, queridos, um número 20, 30 vezes maior do que esse que a gente está aqui hoje. E Jesus olha para Pedro e diz, se vire. Alimente você. Pedro, ele volta para os discípulos, ele chega para Judas, que era o financeiro, e falou, ô Judas, cara, Jesus mandou a gente se virar, o que tem aí na conta? Judas olhou e falou, cara, malemada para nós. Mas de repente, eu não sei se eles acharam ou se o menininho veio, a Bíblia não é clara com relação a isso. Mas de repente chega um menino que tinha alguns pães e alguns peixes. 5 peixes e 2 peixinhos. Era o lanche dele. E de repente ele decide entregar aquele lanche. E ele fala, ó, eu posso ajudar com o que eu tenho. Meus irmãos, e esse é o primeiro princípio que eu quero que você aprenda. Eu já vou chegar no final da história. O primeiro princípio é a oferta do menino. Toda bênção começa com uma entrega. Eu vou confessar para vocês como que eu sou. Aí vocês veem, né? Talvez vocês não sejam tão ruins quanto eu. Eu sou um cara que para comida eu não gosto de dividir. Eu sou ruim de dividir comida. Quando eu vou no desafio 24 horas, eu sempre passo no Mac, pego 2 pão, carne e queijo, jogo no fundo da bolsa e vou. Aí, meus irmãos, na hora que está todo mundo ouvindo uma mensagem no desafio 24 horas, lá numa rua, no mato, quem já foi sabe que é muito legal, eu dou uns passos para trás, eu pego a minha mochila, bem assim. Aí eu vou lá, acho o hambúrguer, vejo se eu estou ainda na surdina. Aí eu abro dentro da mochila, eu tiro, dou uma mordida e guardo. E queridos, assim eu vou até finalizar o meu Mac. Olha o que o jovem fez. O jovem olhou. Ele podia ter olhado e falado, negado que se vire, não quiseram trazer comida. Não quiseram se planejar, eu não sou burro. Eu sabia, Jesus vai pregar, vai ser pregaçãozinha de meia hora. Eu trouxe o meu, eu estou garantido. Eu tenho meus pão e eu tenho meus peixes. Queridos, olhe dessa perspectiva. Porque o resto da história eu tenho certeza que você já conhece. Só vou contar para você bem rápido.
eles pegam a comida do menino e eles trazem para Jesus. E no coração dos discípulos, eles estavam trazendo a comida do menino para dizer: ó, Jesus, não temos o que fazer, despede o povo. Então eles trazem a comida para Jesus e falam: Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Vamos terminar a reunião. Aí Jesus olha para aquilo e falou: é suficiente. Aí Jesus dá umas ordens ali para ele se organizar. Ele pega o pão, a Bíblia diz que ele levanta, ele abençoa o pão e ele parte o pão. Na hora que ele parte o pão, ele entrega para os discípulos e ele fala: comece a distribuir para as pessoas. Por mais que a Bíblia não deixe claro, a minha interpretação é que eles não pegaram os cestos e começaram a quebrar no cesto ali até o cesto encher. Eles foram nas pessoas com o pão. E eles começaram a dividir na pão de um, de outro. E de uma forma milagrosa que a gente não consegue entender, aquele pão não acabava. E os discípulos foram, e uma pessoa recebeu um pedaço, ela dividia com a outra. Meus irmãos, não tem sentido 12 pessoas distribuir comida para 15 mil pessoas. O que eu acredito é que um recebia uma parte, ele cortava e dava para o outro, e eles foram um dividindo com o outro. Não está na Bíblia, mas é isso que eu acredito, você não precisa acreditar. Mas eu acredito que um foi dividido com o outro. Se eu tivesse papel para dar para vocês, sabe o que eu ia fazer? Eu ia dar um papel para ela, eu ia dizer: passa para trás, vocês vão passando para trás. Não é ela que vai entregar o papel para todo mundo. Mas a pessoa que recebeu vai entregar o papel para a pessoa de trás. O que eu acredito é que cada pessoa, movido por esse sentimento de generosidade, começou a repartir, e um entregar para o outro, e um entregar para o outro, e aquilo começou a multiplicar. Porque as pessoas não pensavam mais em eu vou garantir o meu, elas pensavam em o meu irmão do lado, ela também precisa comer. Queridos, olha que coisa linda. Segundo princípio, não importa o que você tem, Ele pode agir com um pouco que você tem. Não importa o tamanho da tua oferta, não importa o tamanho do teu cheque, não importa a quantia que você está dando, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso o mês todo. O que importa é o que o teu coração está fazendo naquele momento. E por isso que eu falo de forma aberta mesmo. Pô, bicho, tu ganha 30 pau por mês no teu trabalho e você vai entregar para Deus R$1.000. Que palhaçada é essa? Não fala de valor, fala do que vale para você. Não fala de valor. Jesus, ele disse à mulher que mais deu. Você lembra quando Jesus chamou os discípulos para ver quem tinha dado mais? Se você ler, tu conhece o texto? Todo mundo falou de pessoas que trouxeram grandes quantidades, porque naquele tempo não tinha Pix. O pessoal via o que trazia, poxa. Não tinha moeda. Tinha uma moedinha lá, mas o pessoal trazia cavalo, o pessoal trazia cabrito, o pessoal trazia o que tinha, trazia cereal. Dava de ver o tamanho das ofertas na época. Hoje não, hoje você pode dar aí 100 mil, ninguém viu. Mas naquela época uma grande oferta era visível. E Jesus, ele traz os discípulos, ele fala: quem deu mais? E os discípulos começaram a lembrar de gente que trouxe bastante coisa. E Jesus falou: quem deu mais foi uma senhora que trouxe uma moedinha. Aí o pessoal que ama o dinheiro gosta desse versículo porque acha pretexto para dar moedinha. Gente que ama o dinheiro. Jesus não está falando que está ok você dar pouco. Porque Jesus no final ele diz assim: ela foi a que mais deu, porque ela deu tudo que ela tinha. Jesus está falando de coração, Jesus não está falando de dinheiro, gente. Jesus nunca falou de quantia, Jesus falou do que Ele vale para mim e para você. A grande pergunta dessa série, a grande pergunta desse mês, não é quanto você dá, mas o que Deus vale para você. E esse menino, ele tinha pouco. Não era a quantidade, ele tinha pouco, mas quando ele oferece o pouco, Deus faz aquele pouco alimentar mais de 15 mil pessoas. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Muitos de nós aqui, eu falo com carinho, mas muitos de nós temos vivido na miséria, porque tudo que você tem, você acha que é teu e tu não divide com ninguém. Tu não obedece ao Senhor no princípio do dízimo. Você é uma pessoa gananciosa, você é uma pessoa que não tem fé. Você não consegue operar no coração de Cristo que é generoso. E por isso que por mais que você tenha um bom salário, você vive ansioso, você vive angustiado, você vive preocupado, porque você não está se posicionando no lugar onde o teu coração confia no Senhor. Pois aquele menino não. Ele entregou o McDonald's dele. Ele falou: ferrou, não sei se eu vou comer, mas eu entrego. E queridos, um pouco pode fazer muito. Terceiro, precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Preste atenção nos termos, preste atenção na ordem. A multiplicação, ela não começou na mão de Jesus, mas Jesus abençoou. E é isso que a gente faz quando a gente entrega o nosso dízimo.
É isso que a gente faz quando a gente ajuda alguém. A gente está trazendo bênção sobre toda a nossa casa. A gente está santificando o nosso dinheiro. A gente está consagrando toda a nossa vida. Se você ouviu a aula sobre dízimo, isso deve estar vivo ainda no seu coração. Primeiro precisa ser abençoado, para depois multiplicar. Pessoas que não estão dispostas a deixar Deus abençoar a sua vida através da generosidade, elas não vão ter a unção da multiplicação na vida delas. Terceiro ponto, queridos, precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Os discípulos pegaram, mas eu particularmente acho que o pão não começou a multiplicar na mão deles. Mas eles entregaram para o povo. E o povo, quando começou a entregar uns para os outros, a multiplicação aconteceu. Porque o princípio da multiplicação, para ele acontecer, a generosidade, a entrega e o sentimento de eu não controlo mais minha vida, precisa estar em você. Queridos, quando a gente abandona o sentimento de controle, você sabe o que é interessante? Hoje eu estava pensando sobre isso. Eu dei um monte de brinquedo já para o meu filho. Mas um monte. Alguma, não é coisa cara, mas tem coisa que é mais cara. Pois tu acredita a coisa lá em casa que disparado é o que ele mais gosta de brincar? O controle da TV. A gente já nasce querendo controlar as coisas. O meu filho, ele pode brincar com tudo. Mas se eu deixo o controle, ele vê de longe, ele abre um sorriso, ele corre para pegar o controle, porque ele descobriu que com o controle ele consegue mexer na TV, ele consegue ouvir o que ele quer, ele consegue controlar a atmosfera. A gente já nasce querendo ter o controle. E hoje eu testifiquei isso olhando para o meu filho. Pois bem, eu e você, a gente quer ter o controle da nossa vida. A gente quer ter o controle das nossas finanças. Eu não estou dizendo que você não tem que ser, que você não tem que planejar. Não estou dizendo que você não tem que ter prudência financeira, que você não tem que planejamento. Bem pelo contrário, você tem que ter muito mais do que está tendo. Mas o controle da nossa vida é do Senhor. A gente precisa confiar no Senhor. A multiplicação acontece fora do nosso controle. E para finalizar, queridos, precisa ser testificado com satisfação e abundância. A Bíblia fala que depois que todo mundo comeu, ficaram 12 cestos cheios de comida, ainda sobrando. Tem muita discussão a respeito do número 12, porque muitos dizem que Jesus ele fez questão que sobrasse um cesto de comida cheio para cada discípulo, para que eles pudessem aprender de uma vez por todas que é Deus que vai prover na vida deles. Mas tem outras teorias que eu nem vou entrar. Mas, meus irmãos, como é lindo, quero convidar você a ficar de pé. Como é lindo a gente entender o princípio do reino do Senhor. O princípio do reino de Deus. Nós recebemos, nós repartimos, e depois nós vemos a multiplicação, nós celebramos. Jesus, ele foi aquele que deu a maior oferta extravagante da história. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito. Deus nunca, eu falei isso no segundo episódio, Deus nunca pediu algo que primeiro Ele mesmo não tivesse feito. Queridos, não tem uma coisa que Deus pede para nós, que quando você olha para Ele, Ele já não fez por você, Ele já não fez por mim. E por isso que é tão gostoso servir a Deus, por isso que é tão maravilhoso servir ao nosso Senhor, porque Ele nos lidera, Ele se entregou, e depois que Ele falou, agora você pode se entregar. Que coisa maravilhosa. Efésios 5:2, a Bíblia diz, Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Maria derramou perfume, Jesus derramou seu sangue. Maria quebrou um vaso, Jesus teve seu corpo quebrantado por nós. Maria entregou um tesouro, Deus entregou o seu maior tesouro, seu Filho Jesus. Toda a nossa generosidade é apenas uma resposta à generosidade de Deus. Eu quero finalizar essa série, queridos, com duas frases. A primeira é a seguinte: quando Jesus é o nosso tesouro, a generosidade deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma adoração. Lá em Coríntios, quando a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria, a gente tem que entender o coração pelo qual esse versículo está sendo escrito. Porque, queridos, eu falei isso muito esse mês. Deus, Ele não quer que você dê, Deus quer que você queira dar. Deus não quer que você ore, Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você venha à igreja, Deus quer que você queira vir na igreja.
Deus não quer que você leia a Bíblia, Deus quer que você queira ler a Bíblia. Deus está de atrás do teu coração, Deus não está atrás de dinheiro. Quando Deus fala, entrega as tuas finanças, seja generoso, não ame o dinheiro, Ele não está atrás de dinheiro, Ele está de atrás do teu coração. Por isso que no momento de oferta, teve um pastor amigo meu, não acho que ele estava errado, mas teve um pastor amigo meu que ele disse assim: Lucas, tu vai fazer essa série aí, cara? Pô, por que você não faz as ofertas no final do culto? Porque, poxa, tu vai dar uma palavra top dessa, pô, no final o pessoal vai ofertar pra caramba. Sabe por que eu não fiz isso? Porque eu fiz questão de mostrar pra você que eu não estou fazendo essa série para arrecadar dinheiro. Não que a gente não quer crescer. Eu tenho o sonho de um dia nós temos a nossa igreja própria, um dia nós vamos dar sacrifícios extravagantes para que a gente tenha a nossa igreja própria. Eu tenho certeza disso. Mas eu não estou fazendo essa série para que a gente arrecade mais dinheiro. Você não vai fazer oferta agora. Eu não estou terminando o culto com oferta. Graças a Deus, meus irmãos. Não estou dizendo que está sobrando, mas nossa igreja não tem uma conta sem pagar. Graças a Deus, a parte que é financeira me mostrou a conta essa semana. Nós estamos bem. Sabe, não estou dizendo que você não deve ser mais generoso, mas essa série não foi feita para você dar mais. Essa série foi feita para você olhar para o teu coração e ver se realmente Deus é o primeiro ou a gente está mentindo todo domingo aqui. Porque se nós queremos ter um resultado sobrenatural, as nossas decisões precisam ser radicais. Às vezes você está aqui e você se questiona: Lucas, por que minha vida financeira não vai para frente? Por que minha vida com Deus não vai para frente? Por que eu estou há tanto tempo na igreja e parece que a bênção de Deus não alcança a minha vida? Meu irmão, eu te falo com todo carinho, falta entrega no teu coração. E eu não estou falando de dinheiro. O dinheiro é uma das grandes áreas que nós temos. Falta entrega de forma geral da nossa vida. E eu oro que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre o teu coração nessa noite. Porque, queridos, não é que eu quero te colocar numa berlinda, mas a verdade é essa: ou nós decidimos ser como Maria, ou nós vamos trair Jesus por causa de dinheiro, como Judas fez. Eu não quero trair Jesus, porque no final da vida de uma pessoa que ama o dinheiro, ele sempre vai decidir pelo dinheiro, em vez de decidir pelo amor ao Senhor. E essa é uma das maiores tragédias que um crente pode viver, porque Judas não está simbolizando pessoas do mundo. Judas está simbolizando líderes da igreja, pessoas que têm autoridade na casa do Senhor, que decidem amar mais o dinheiro do que o seu próprio Deus. E isso causa muito temor no meu coração, que eu não seja um pastor que ama o dinheiro. Porque é terrível você amar o dinheiro. Nós precisamos amar o Senhor Jesus, meus irmãos. E que nada fique no caminho entre o nosso amor pelo Senhor e pelo reino dele, muito menos o dinheiro. Essa frase final é a que resume a série toda. Pode colocar o último slide, querido. Ela é uma frase simples, mas se eu pudesse resumir tudo aquilo que a gente ouviu esse mês, estaria resumindo nessa simples frase: uma vida abençoada é a consequência de quem coloca Deus em primeiro lugar. Feche teus olhos onde você está, abra suas mãos.